Olá, seja bem-vindo a esta unidade em que iremos estudar a criminologia, iniciando pelo conceito, as principais características e também as funções da criminologia. Então, professor Lélio Braga, explique para a gente o que é criminologia. Meu nome é Lélio Braga Calhau e eu sou professor de criminologia do nosso curso. Lélio Braga Calhau é criminólogo, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, autor do livro Resumo de Criminologia, editado no Rio de Janeiro pela editora Ímpetus e que em 2011 chegou à 6ª edição. Conselheiro do IPAM, Instituto Pan-Americano de Política Criminal. Olá, alunos. O que é criminologia? Qual o conceito da criminologia? Funções da criminologia? Qual é o seu objeto de estudo? Quais são as principais teorias que têm caído em concurso? Nós vamos estudar isso aqui durante o nosso curso aqui no IOB. E a minha primeira colocação para vocês é a seguinte: qual é a dificuldade de se estudar criminologia? Alguns alunos perguntam, criminologia é difícil, professor? Não é, criminologia é muito fácil. Mas você tem que entender que a criminologia funciona de modo diferente do direito penal. O direito penal, ele traz as normas penais, os atos que são considerados crimes ou contravenções penais e que não podem ser praticados pela sociedade. Mas quem vai estabelecer quais atos devem ser criminalizados ou não, vai ser a criminologia. O direito penal não tem condição de tratar de políticas criminais. Isso não faz parte da sua missão. Mas é importante que nós tenhamos em vista que o direito penal ele não pode atuar sem limites. Tem que existir um limite para a atuação do Estado, para se combater a criminalidade. Então o que acontece? A criminologia ela vai dar subsídios para que o legislador possa criar leis penais que sejam eficientes, interessantes, efetivas e que sejam verdadeiramente úteis para a sociedade. Nós temos que tomar muito cuidado porque muitas vezes ocorre o que se chama leis penais simbólicas. O que é isso? Uma lei penal simbólica é uma lei que ela é feita, ela é promulgada, sancionada com grande estardalhaço na mídia, mas ela não tem efeito prático nenhum. Ou pelo contrário, eventualmente, ela traz efeitos negativos para a sociedade. E você tem, então, uma das leis que é chamada de uma lei, que é uma lei midiática, uma lei de efeito simbólico, a lei dos crimes hediondos. Porque foi uma lei que veio prometendo moralizar o sistema prisional, o sistema penal, endurecendo as penas, endurecendo todo o sistema, e na prática não ocorreu isso. O sistema passou a funcionar pior, o sistema passou a ter mais rebeliões no sistema prisional. Então, olha para você ver uma coisa, é uma lei penal simbólica. E a criminologia, ela dá orientações, ela aponta rumos para que o legislador, para que o Estado escolha políticas criminais mais adequadas para cada caso. Então, quais atos devem ser criminalizados ou não? O que deve ser crime? Adultério deve ser crime ou não? Homicídio deve ser crime ou não? Furto deve ser crime ou não? O que pode orientar o legislador a definir isso? É a criminologia, não é o direito penal. Então, é muito importante que você tenha em vista que o direito penal não dá o diagnóstico da criminalidade. Isso é muito importante. O direito penal não tem condição de definir por que ocorrem crimes em determinada cidade ou não ocorrem em outras. O direito penal ele traz apenas as normas. A criminologia é que vai fazer esse exame do caso concreto, que vai examinar as situações concretas. Vamos pegar um caso aqui, invasão do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, UPPs, traficantes fugindo com metralhadoras, fuzis. Qual teoria criminológica, como explicar aquele fenômeno criminal? Aquilo seria uma gangue? Uma quadrilha? Qual seria a melhor forma de explicar aquele fenômeno criminal? Isso a criminologia tem condição de fazer de uma forma mais eficiente. O que acontece é que muitas vezes o legislador não olha isso. O legislador muitas vezes, para atender uma vontade do povo, uma vontade de repente de vingança, um sentimento de vingança, um sentimento não racional, ele aprova às pressas leis penais que não vão combater nada de crime. Pelo contrário, vão fazer o crime ficar com mais impunidade ou vão dificultar a ação do Estado. Isso é muito comum.
Uma hora vem uma lei penal que endurece, outra hora vem uma lei penal que abre. Uma lei penal que endurece e uma lei penal que abre. Isso ocorre uma gangorra no nosso sistema penal. Por quê? Porque não há uma política criminal definida para o país. O país não tem uma política criminal certa. Ninguém sabe qual é a política criminal do país. Por quê? Uma hora aprova-se uma lei para endurecer, outra hora aprova-se uma lei para abrir. Então, olha para você ver como que existe. E por que ocorre isso? Ocorre isso porque as leis penais são aprovadas sem nenhum estudo criminológico prévio para verificar se aquela lei vai ser eficiente ou não, se ela vai ser útil para a sociedade ou não. Então, isso é muito importante para você entender que o que pode fazer melhorar o sistema criminal é se a criminologia fosse aplicada na prática. E isso nós estamos vendo agora surgir como uma força. Até pouco tempo atrás, você não via criminologia caindo em concurso público. Agora tem Polícia Civil, Ministério Público, concurso para oficial da Polícia Militar, psicólogo. Você tem notado que cada vez mais está se pedindo criminologia no concurso público. Por quê? Porque verificou-se que é um conhecimento muito importante para as pessoas que vão atuar no sistema penal. E muito importante, às vezes um concurso, concurso de promotor de justiça, por exemplo, muitas questões muito teóricas, alguns estados, por exemplo, colocam questões muito teóricas e questões práticas, questões para se trabalhar no dia a dia, o promotor de justiça que acaba entrando, ele não sabe. Então, agora, 5 ou 8 estados agora já estão pedindo criminologia no concurso do Ministério Público. A Polícia Civil de São Paulo, todos os cargos praticamente exigem questões de criminologia. Então, olha para você ver, oficial da polícia, psicólogo, pessoas que vão, agentes prisionais, os estados agora têm cada vez mais pedido mais. Por quê? Porque notaram que é importante a criminologia, esse saber. A criminologia é a ciência que vai estudar a fundo o conflito criminal. E ela vai estudar de uma forma científica. Ela tem uma capacidade de trazer um conhecimento sério, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento próximo do que é o fenômeno criminal. Ao contrário do que a gente vê aí na imprensa. Por quê? Você liga a televisão e acaba vendo o jornal. Eventualmente, você vê oficiais da polícia informando: olha, fizemos uma ação aqui na cidade e reduzimos os furtos em 30%. Essa é uma afirmação comum do Estado. O Estado trabalha com estatísticas oficiais. Agora, a criminologia ela tem colocado o seguinte, que nos pequenos crimes, existe um índice elevadíssimo de casos que não chegam ao conhecimento da polícia. Furto de bicicleta, numa cidade grande. É provável, segundo algumas pesquisas, que de cada 100 furtos de bicicleta, 70 não chegam ao conhecimento da polícia. Por algum motivo, a vítima não quer, o valor do valor perdido é pequeno. Mas o que acontece? O Estado sabe que existe essa omissão das vítimas, nós vamos falar sobre isso, né? Sabe que existe esse índice elevadíssimo de vítimas que não procuram a polícia e vai se apresentar na televisão falando que reduziu 30% da criminalidade do furto de bicicleta. Mas espera aí, vamos pensar, pensem bem. A polícia vai na televisão e fala que reduziu 30% da criminalidade do furto de bicicleta, mas se 70% dos crimes de furto de bicicleta não chegam ao conhecimento da polícia, será que aquela informação da polícia é uma informação válida? Olha, a informação é válida no sentido que ela é a primeira informação. Mas é uma informação que chega próxima à realidade? Claro que não. Então, a criminologia vai nos apontar, vai nos dar caminhos para tratarmos disso. Vamos a uma pergunta simples, a primeira do nosso curso. Polícia Civil de São Paulo, investigador de polícia, 2009. Rafael Garófalo, um dos precursores da ciência da criminologia, tem como sua principal obra o livro intitulado, olha, preste atenção, eu tenho notado que uma coisa que tem sido frequente nos concursos públicos é se perguntar
nome do autor e nome de obra que está vinculada a ele. Então, olha para você ver, Garófalo, nós vamos ver aqui durante o curso, é um dos pais da criminologia. Então, o que acontece? A pergunta é essa. Qual que é o livro que Garófalo escreveu? Um livro importante para a criminologia. Então, as alternativas. Criminologia, a criminologia como ciência, política criminal, a ciência da criminologia, o homem delinquente. Então, qual que é a alternativa? Para quem decorou, é a letra A. Garófalo escreveu o livro Criminologia, que é o livro que dá... Criminologia é o nome que se dá a essa ciência que nós estamos estudando aqui. Então, olha para você ver, muito cuidado, tome muito cuidado, porque isso tem sido muito frequente. Eu tenho notado isso. Eles perguntam o nome, o concurso da Polícia Civil tem muito isso. Pergunta o nome do autor e pergunta o livro que ele escreveu. É muito básico isso, não tem dificuldade. Agora, mas fique atento com isso. Os principais autores da criminologia, você tem que decorar os livros que eles escreveram. Então, para concluir o nosso pensamento, o direito penal tem que ter limites. Ele deve ter limites na sua atuação e não vai ser o direito penal que vai apontar esses limites para ele. Vai ser a criminologia e a política criminal. Nós vamos trabalhar isso aqui. Outra coisa, o direito penal não dá o diagnóstico da criminalidade. Não é função do direito penal fazer isso. E não existem soluções mágicas para se controlar o crime. É o que eu coloquei para vocês sobre as leis penais simbólicas. Muitas vezes elas são aprovadas leis penais de uma hora para outra que não tem efetividade alguma. Ou, pelo contrário, que vão prejudicar o controle da criminalidade. Isso são leis penais simbólicas. Por quê? Muitas vezes o legislador ele busca soluções mágicas para se controlar o crime. Isso nós sabemos que não existe. Outro problema que o criminólogo tem que ficar atento. Em criminologia, muitas vezes, o controle, a efetividade da resposta do crime, ela vai demorar 10, 15 anos para acontecer. E nós temos que saber também o seguinte, que os políticos, que os governantes, eles são eleitos de 4 em 4 anos. Então, há um certo conflito entre a resposta que vai se dar, que ela demanda 10, 15 anos para ter um resultado efetivo, e os 4 anos que o governador tem que ser eleito ou reeleito. Então, olha para você ver. Então, você tem que entender isso, que muitas vezes eles ficam pressionados a adotar medidas para tentar falar que fez alguma coisa, mas eles sabem que demora 10, 15 anos para mudar. Então, isso é basicamente o resumo da nossa primeira unidade de estudo. Muito bem, não se esqueça de acompanhar os autores e obras referentes à criminologia, conforme alertou o professor Lélio Braga. Revise, se for necessário, o conteúdo para não escapar nenhuma dúvida, certo? Bons estudos e até a próxima!